não era uma porra do pós-moderno no YouTube. Os caras eram sérios. Então, veja, quando Engels está criando a noção de materialismo, ele não cria da cabeça dele, gente. Ele fala o seguinte, ó, materialismo, na verdade, não é nenhuma coisa que surge como um elogio. Não é nenhuma coisa que surge para a gente dizer assim, olha, eu sou materialista. Na verdade, surge nos autodeclarados idealistas, por exemplo, é o Leibniz, que ele vai caracterizar a filosofia dele, vai fazer um escrito em que ele fala assim, ó, olha, a gente pensa assim, e tem outras pessoas que discordam da gente, esses materialistas. Entenderam? Então, o termo materialismo ele surge historicamente como uma ofensa de altos declarados idealistas que, para explicar, inclusive o Berkeley, ele tem um texto que é tipo um poema, tipo o Platão, tá ligado? Uma discussão, etc e tal. E aí ele diz assim, olha, quer dizer, ele caracteriza um cara que é exatamente o cara que defende a tese dele, e ele coloca discutindo com outro cara. Esse outro cara se chama Roulet, se chama Matéria, certo? O nome dele é Roulet, sei lá o quê, mas é parecido com isso. Então, veja só, não é materialismo, não é o que eu quero. Ah, gente, eu vou definir materialismo, tá, gente? Eu vou falar aqui da minha cabeça o que é. Não, tem uma história. O foda é assim, eu tenho vídeo aqui nesse canal da gente lendo a história do materialismo, como é que é o nome do cara, porra? Agora eu esqueci o nome do cara, do francês lá. Cara, o Charles está aqui, ele fez a tradução do capítulo do livro desse cara. Fala o nome do cara, o Oliver Bloch. Oliver Bloch, lembrei. O Oliver Bloch, ele explica como foi a história disso. Primeiro, os autodeclarados idealistas, lá na briga, lá não sei o quê, etc. Ele vai e eles começam a criticar uma coisa que eles não chamam. Hülle, é porque é do grego, né? Do grego é com Y. É porque Hülle do grego é com Y, né? Então, o Hülle, etc e tal, e papapá. Então, assim, são os idealistas que criaram um conceito materialista para mostrar o que eles não são. Depois de um tempo, algumas pessoas apareceram e falaram assim, sabe esses caras que se chamam de idealistas e criaram uma coisa da cabeça deles para chamar de materialista e criticar? Pois bem, eu acredito exatamente nessa coisa que eles criaram. Então, materialismo não pode ser o que vocês querem, gente. É uma palavra que conceitua um fenômeno histórico lá no passado. E aí, o que acontece? Engels, certo? Engels, ele vai dizer assim, olha, a gente, junto com essa galera aqui, que há um tempo já está se dizendo materialista, eu também me digo materialista. Junto com essa galera aqui que se dizia materialista. Por quê? Porque eles estudaram a história da filosofia, certo? Eles estudaram a história da filosofia. Ou seja, tem uma tradição que eu estou dizendo assim, ó, olha, por que eu estou dizendo que eu sou ligado à tradição? Porque eu estou dizendo, eu não inventei a roda. Antes de mim, outras pessoas diziam essa mesma coisa. Mas aí ele vai dizer também, só que qual é a diferença? Então, eu não estou só repetindo o que eles diziam. Eu estou na mesma tradição, porque algumas coisas que eles dizem, eu concordo. Mas com o que eu discordo? E aí, essa explicação que eu tinha dado aqui no começo. Com o que eu discordo? É exatamente isso. Leibniz, Berkeley e mais um outro camarada lá que ninguém liga, né? Então, veja. O que eu discordo? Eu discordo da tese ou do pressuposto, que não é nem tese, que eles nem advogam isso como tese, é um pressuposto do século XVIII, que as coisas se transformam de lá para cá e de cá para lá sem surgimento do novo. Só que com o desenvolvimento da ciência, certo? Não foi o filósofo que disse isso. Foi com o desenvolvimento da ciência, várias ciências em ramos diferentes começaram a apontar para que conhecer a realidade dava resultado de perceber que as coisas se formaram. Formação geológica, formação da Pangeia. Antes o mundo não era esse monte de continente separado. Antes a América estava ligada. Começam a surgir ciências variadas em campos completamente diferentes, dizendo que as coisas se formaram. Que elas se formaram. E daí você, nas palavras de Engels, salta do materialismo parado, eterno, metafísico, em que as coisas saltam de lá para cá e de cá para lá, e você vai para o materialismo dialético, que adota como premissa o dialético por valorizar a conceituação de Hegel, que na cabeça de Marx e na cabeça de Engels, ele conseguiu pelo menos intuir o que a ciência já estava apresentando no século XVIII. O século XVIII ele já estava apresentando certas coisas, e aí é o interessante que Darwin é do XIX, então quando Darwin aparece falando isso sobre os animais, é o prego no caixão para eles dizerem, realmente a natureza é assim. Ou seja, as coisas em
toda a estrutura do real, ela sai de estruturas anteriores para estruturas novas, emergindo uma coisa da outra. Quando você vai ver a ciência da lógica, até pela estrutura do ciência da lógica do Hegel, ele pensa desse jeito. Não é porque o ser é assim, aí o não ser vem do ser, aí do não sei o que, aí surge a qualidade da quantidade, ao contrário. Quantidade, aí quantidade surge a qualidade, não sei o que. Até da estrutura, até mesmo da estrutura estética da elaboração do ciência da lógica, ele já está intuindo como a realidade é. Que a realidade, ela é uma estrutura em movimento, até da estrutura conceitual de Hegel, ele já trabalha com essa intuição. E aí eles vão no aparato conceitual de Hegel, sequestram ele, ressignificam ele e falam, não, olha só, então a gente é materialista, mas materialista dialético. Qual é a principal coisa que vai aparecer lá? Que a gente pode abrir também aqui para vocês verem, não tem problema não, a gente abre aqui tudo na cara de vocês. Então, dialética da natureza. Dialética da natureza, que foi o que o Krepke criticou. E que, inclusive, o Gustavo Machado critica. E eu vou segurar esse BO contra o Gustavo Machado, inclusive. Vou segurar esse BO. Então, ó, na Dialética da Natureza, publicada após a morte de Engels pela União Soviética, se você abrir aqui prefácio, acho que é no prefácio. Pipipi, popó. Não é no prefácio. É no capítulo 1, então. Certo? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Quais são as características que ele tira? Certo? Ó, as leis da dialética. Então, veja. Lei da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Ele tira isso aqui de Hegel, da ciência da lógica. A lei da interpretação dos contrários. O que significa isso? Ele vai dizer lá embaixo. Lei da negação, que é como se dá a superação, né? Então, você tem uma predicação, aí você vai para a predicação oposta. Quando você retornar para a predicação, você não volta para o mesmo lugar. Você vai fazer assim, vai fazer assim. Quando você voltar para a predicação oposta, você vai puxar no novo surgimento as características do processo da mutação, que é a lei da negação. E que, portanto, o socialismo seria essa negação da negação do capitalismo, mas não para voltar para a Idade Média, mas suprassumindo. Ou seja, você vai para frente e não para trás. Basicamente é isso que está escrito aqui. O que está dando aqui é isso aqui, certo? Aí teve o camarada aqui que está online, aqui, que inclusive ficou falando isso online, eu não vi, porque eu leio depois os comentários, né? Ele falou assim, mas veja bem, mas se tem emergentismo, não tem determinismo. Você tirou isso de onde, porra? Você tirou isso de onde? De que caralho você tirou isso? De que porra tu tirou isso? É você que tem que explicar isso. Veja. Que porra? Não faz nem sentido isso. Tipo assim, por exemplo, o estudo do Nicoleles acerca do cérebro. Uma porra de um neurônio não é consciente. Mas quando você mapeia uma grande região, a grande região tem a característica que um neurônio separado não tem. E daí? De onde que isso tira que não é determinismo? De que porra tu tira isso? Então, assim, você ter uma predicação X do cérebro inteiro não significa que esta mesma predicação está no neurônio isolado. E daí? De onde que porra que isso refuta o determinismo? De onde que isso refuta, inclusive, da análise? Não faz nem sentido, porra. Porque, veja, o que a gente está falando é o seguinte, ó. Para você ter características, você pode ter características isoladas, por exemplo, no sentido da evolução, né? Você tem características isoladas no gene que não significam porra nenhuma isoladamente. Isoladamente no gene não significa porra nenhuma. No gene. Se você retira o gene, você olha para um gene, olha para o outro, não tem diferença nenhuma. Mas na hora que você soma aquilo, ele gera uma certa característica que faz o peixe sobreviver, sei lá, em águas mais frias. E aí, por algum acaso do destino, né? Que aí não é determinismo, né? Não é acaso do destino, não é. É assim, por alguma coisa que eu não mapeei ainda, que eu não sei porquê, a temperatura da Terra caiu 8 graus. Todos os peixes vão morrer, menos esse, que por acaso, digamos assim, ele estava com essas características que ali era insignificante para ele sobreviver. Mas veja só, não tem o menor absoluto puto sentido de porra nenhuma você falar que essa característica que isolada não significava nada,
A sobrevivência desse peixe está determinada por essa característica que ele tem e, por outro lado, pelo abaixar o abaixar da temperatura da Terra. Como que não está determinado? Como é que não está determinado? Quebra onde? O que significa determinismo para você? Determinismo quer dizer, o que significaria determinismo? O que eu estou chamando de determinismo para vocês? É as causas das coisas existem, tudo que acontece tem uma soma de causas. Só que essa soma é tão gigante, tão absolutamente gigante, tão absolutamente gigantesca, que não adianta você como ser humano, domar umas causas e não domar as outras, que esse vai ser exatamente o motivo pelo qual você não sabe por que está acontecendo X ou Y. E aí algumas pessoas argumentam, mas Pedro, na física quântica tem o negócio do indeterminismo quântico. E aí eu vou chamar atenção para o seguinte, beleza. Então a gente está aventando a hipótese, porque tem discussão disso, tá? Tem vídeo na internet aí sobre superdeterminismo, pode até estudar isso tudo. Que as questões da quântica, ou seja, a interpretação da quântica enquanto indeterminista pode ser precipitada. Mas como eu não sou físico, quando eu não entro, né, eu não vou estudar superdeterminismo quântico para explicar para vocês, eu sei que esse debate há, e às vezes o pessoal quer jogar debaixo do tapete e fingir que ele não há. Mas ainda que existisse, certo? Mesmo que fosse verdade absoluta que há um indeterminismo na quântica, a questão que eu estou falando é do ponto de vista político. Como é que isso interfere na gente? Como é que isso interfere na gente do ponto de vista político? Ora, faz alguma diferença eu jogar fora o demônio de Laplace e supor que se o demônio de Laplace soubesse todas as incógnitas, ele não conseguiria saber tudo o que iria acontecer, mas todas as possibilidades? Porque se você chamasse o demônio de Laplace e falasse assim, não, no nível quântico é indeterminado. Beleza, no nível quântico é indeterminado. Mas aí, veja bem, o demônio de Laplace saberia quais são todas as possibilidades. Ele não saberia o que iria acontecer, mas ele saberia todas as possibilidades. Isso ele saberia. Pelo menos isso. Mas tá bom, não interessa, porque isso não faz a menor diferença para o nosso nível existencial. Eu não sou o demônio de Laplace, eu não sou Deus. O que me interessa é, eu derrubei a caneca, ela quebra ou não quebra? Se a indeterminação quântica for tão importante a ponto de que se eu soltar a caneca no chão dessa altura, ela cai e ela pode voltar para minha mão, ela impacta na realidade observacional da gente nesse nível, então a gente tem que começar a se preocupar. Então a gente tem, mas ela tanto não, ela é tanto, quer dizer, o nosso conhecimento dos movimentos dos átomos é tão seguro que a gente consegue talvez começar a estruturar a computação quântica a partir daí, mesmo que seja só com previsibilidade. Computação quântica a gente consegue fazer. Agora, não faz diferença nenhuma se o átomo curva ou não curva, se é aleatório ou não é, eu vou jogar isso aqui vai quebrar. Então a questão para o determinismo a questão política, que é o que interessa aqui, a questão é, ainda que fosse indeterminado nesse nível quântico, não é o seu cérebro que curva o átomo. Puta que pariu, o seu cérebro não é o seu cérebro com a sua decisão. Imagina, eu estou decidindo assim, puta que pariu, imagina que se você tiver, imagina tu acreditar nisso. Imagina o tão engraçado, o tão absolutamente engraçado. Não é verdade. LLM não é IA, chama LLM. Na LLM você programa, inclusive, isso. Puta que pariu. Mas veja, ainda que isso tudo fosse verdade, ainda que eu conceda tudo, tipo assim, no ponto de vista da ciência, vira o segredo no outro dia. No outro dia vira o segredo. No outro dia vira o segredo. Se você diz assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, na hora que eu tenho um peteleco, eu dou um peteleco aqui na minha mão, tem uma cadeia física que vai gerar a representação no meu cérebro, e aí na hora que representar no meu cérebro, a minha decisão, aquilo que acontece na minha consciência, tipo assim, talvez eu levante o braço, tire o braço, né? Então você dá o peteleco, eu falo, talvez eu tire o braço. Aí essa expressão verbal, ela está torcendo, ela está
Tipo assim, ao invés do átomo ir para a direita, ele vai para a esquerda, ao invés do fóton ir para a direita, ele vai para a esquerda, e aí, ao invés de eu levantar o braço eu abaixo, puta que pariu, que porra! Tu acredita nisso? Você não percebe que isso é ridículo?